Artigo 1004. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo nos 30 dias seguintes ao dar notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora. Parágrafo único. Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir a indenização, a exclusão do sócio remisso ou reduzir-lhe a cota ao montante já realizado, aplicando-se em ambos os casos o disposto no parágrafo 1º do artigo 1031. Artigo 1005. O sócio que, a título de cota social, transmitir domínio, posse ou uso, responde pela evicção e pela solvência do devedor aquele que transferir crédito. Artigo 1006. O sócio cuja contribuição consista em serviços não pode, salvo convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros e dela excluído. Artigo 1007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas, mas aquele cuja contribuição consiste em serviços somente participa dos lucros na proporção da média dos valores das cotas. Artigo 1008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. Artigo 1009. A distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarreta responsabilidade solidária dos administradores que a realizarem e dos sócios que o receberem, conhecendo ou devendo conhecer-lhes a ilegitimidade. Seção 3. Da administração. Artigo 1010. Quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das cotas de cada um. Parágrafo 1º. Para a formação da maioria absoluta, são necessários votos correspondentes a mais de metade do capital. Parágrafo 2º. Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate, e se esse persistir, decidirá o juiz. Parágrafo 3º. Responde por perdas e danos o sócio que, tendo em alguma operação interesse contrário ao da sociedade, participar da deliberação que a aprove graças a seu voto. Artigo 1011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Parágrafo 1º. Não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Parágrafo 2º. Aplicam-se à atividade dos administradores, no que couber, as disposições concernentes ao mandato. Artigo 1012. O administrador, nomeado por instrumento em separado, deve averbá-lo à margem da inscrição da sociedade e pelos atos que praticar, antes de requerer a averbação, responde pessoal e solidariamente com a sociedade. Artigo 1003. A administração da sociedade, nada dispondo o contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. Parágrafo 1º. Se a administração competir separadamente a vários administradores, cada um pode impugnar operação pretendida por outro, cabendo a decisão aos sócios por maioria de votos. Parágrafo 2º.
responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria. Artigo 1014. Nos atos de competência conjunta de vários administradores, tornar-se necessário o concurso de todos, salvo nos casos urgentes em que a omissão ou retardo das providências possa ocasionar dano irreparável ou grave. Artigo 1015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis. Depende do que a maioria dos sócios decidir. Parágrafo único. O excesso, por parte dos administradores, somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses. Inciso 1. Se a limitação dos poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade. Inciso 2. Provando-se que era conhecida do terceiro. Inciso 3. Tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. Artigo 1016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e a terceiros prejudicados por culpa do desempenho de suas funções. Artigo 1017. O administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade ou pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes, e se houver prejuízo, por ele também responderá. Parágrafo único. Fica sujeito às sanções o administrador que, tendo em qualquer operação interesse contrário ao da sociedade, tome parte na correspondente deliberação. Artigo 1018. O administrador é vedado far-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar. Artigo 1019. São irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa no contrato social, salvo justa causa, reconhecida judicialmente a pedido de qualquer dos sócios. Parágrafo único. São revogáveis a qualquer tempo os poderes conferidos a sócio por ato separado ou a quem não seja sócio. Artigo 1020. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Artigo 1021. Salvo estipulação que determine época própria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos e o estado da caixa e da carteira da sociedade. Seção 4. Das relações com terceiros. Artigo 1022. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente, por meio de administradores com poderes especiais ou não, os havendo por intermédio de qualquer administrador. Artigo 1023. Se os bens da sociedade não lhes cobrirem as dívidas, responde os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Artigo 1024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Artigo 1025. O sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão. Artigo 1026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens,
do devedor fazer recair a execução sobre o que este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da cota do devedor, cujo valor, apurado na forma do artigo 1031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até 90 dias após aquela liquidação. Artigo 1027. Os herdeiros do cônjuge de sócio ou o cônjuge do que se separou judicialmente não podem exigir, desde logo, a parte que lhes couber na cota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade.